Mas não tem jeito, a galera vai assistir. Eu ficaria curioso, eu fico curioso. Eu vejo ali, por exemplo, um racha de uma Ferrari com uma Lamborghini e eu quero saber quem ganha, não importa se é muito caro para eu comprar. Em algum momento eu vou ter aquilo aí, não sei como. Nem seja no PC Building Simulator ou no Forza, no caso dos jogos, né? Nossa, lá vem de novo aqueles caras do hardware falar de peça cara, pra desgraça. Nossa, ninguém aguenta mais. Aí 9, 4090, Ryzen 9. Ah, dá uma desanimada, né? Eu sei que você deve estar pensando nisso aí, mas sabe que é importante você saber também como que os processadores topo de linha estão desempenhando. É a mesma coisa você saber como é que os carros novos estão saindo aí com desempenho máximo. Mesmo que, de repente, o seu orçamento seja um pouquinho mais curto do que o seu amor por carros, ou no caso, por hardware, né? É por isso que você precisa saber como é que tá o desempenho, por exemplo, de um Core i9 3900K, que a Intel diz que é o processador mais poderoso do mundo para games, ou do Ryzen 9 7950X, que a AMD diz que é o processador mais poderoso do mundo. Será que eles são mesmo? Quem é que ganha, Intel ou AMD? Será que é a Intel que tá dominando ou será que é a AMD que tá dominando o mercado? Mas por que você precisa saber disso? Porque muito em breve um processador desse vai virar o seu processador, com muita ou com pouca grana. É que é meio assim com a evolução das coisas, né? A gente começa, por exemplo, eu tô com i3, mas sabe que o seu i3 lá no passado já foi um i7. Pois é, a gente já teve i7 com 4 cores e 8 threads. Ai, nossa, mas eu tenho um Ryzen 3. Mas saiba que o seu Ryzen 3 nunca foi um Ryzen 9, que o Ryzen 9 já começou ali com 16 cores e 32 threads. Mas em algum momento a gente vai chegar nessa contagem de núcleos e, na verdade, é bem comum com as fabricantes meio que descendo os produtos de categoria. Por exemplo, nessa geração, se você pegar aí um i9 12900K, ele é praticamente um i7 13700K e o i5 é praticamente um i7 e por aí vai. Do lado da AMD a gente não teve muita mudança em relação à contagem de núcleos, então o Ryzen 9 7950X continua com 16 cores e 32 threads. O que mudou foi o i9 13900K, que agora tem 24 cores e 32 threads, o que é uma contagem de cores e threads bem estranha. É por isso que a gente precisa colar, porque é meio estranho lembrar que são 24 cores e 32 threads. Isso porque são 16 cores eficientes e 8 cores de performance. Então a Intel tem essa nova filosofia onde ele coloca núcleos pequenos e núcleos grandes. E pra gente importa ambos, né? Porque tem essa percepção errônea de que... Na verdade, eu não preciso dos efficient cores, eu preciso só dos performance cores. E como você vai ver nos testes que a gente vai fazer aqui hoje, não é bem por aí a coisa. A AMD continua no padrão tradicional com 16 cores e 32 threads, mas agora com o 7950X chegando a 5.7 GHz. Aumentou também o cache, melhorou o IPC e nós temos agora processadores que disputam ali e dessa vez meio que diretamente na quantidade pelo menos de threads. A AMD tem um pouco menos de cores, mas tem a mesma quantidade de threads. E a Intel meio que deu uma virada, né? A Intel vinha atrás com a quantidade de cores e threads. O 12900K, por exemplo, tem 16 cores e 24 threads. Então em contagem de threads ele estaria próximo ali, por exemplo, de um Ryzen 9 7900X. Claro que tivemos outras evoluções do 12900K para o 13900K, então nós tivemos ali meio que um refresh, ainda é a mesma arquitetura, a mesma litografia, mas nós temos ganhos de IPC e temos algumas pequenas alterações que não valem nem você trocar de plataforma, por exemplo, de uma Z690 para Z790. Aliás, tem essa diferença, né? O 13900K, por exemplo, ele é retrocompatível com a Z690 ou com a plataforma da geração anterior. Você pode até pôr numa B660, só não vai ter suporte overclock no CPU. Mas a gente tem ali, como o mesmo socket foi utilizado, a gente tem uma retrocompatibilidade, o que significa que você pode usar um processador de 12ª geração numa placa-mãe compatível com 13ª e vice-versa. E significa também que o 13900K tem suporte a DDR4. Por que você faria essa combinação num processador caro? Bom, porque a DDR4 está bem mais barata que a DDR5. Isso vem mudando de uns tempos para cá, a gente já tem memória DDR5 bem mais barata do que quando a gente tinha, por exemplo, no lançamento do i9 12900K, ou mesmo no lançamento
lançamento dos Ryzen 9. O preço vem caindo e a tendência é que em algum momento o DDR5 substitua o DDR4. Mas por enquanto é uma vantagem para a Intel, porque você pode montar, não que você deva montar, mas você pode montar uma plataforma de 13ª geração com memórias DDR4, enquanto que do lado da AMD você precisa não só montar com DDR5, mas você não tem nenhuma retrocompatibilidade. Dentre outras mudanças que nós tivemos aqui da 12ª para 13ª geração, teve também ali o aumento de cache e o clock base ali diminuiu um pouquinho se a gente for pegar os Efficient Cores em relação à geração anterior, mas aumentou a quantidade. E a gente teve, obviamente, também um aumento do boost. A gente saiu de 5.2 para 5.4 GHz, né, do 12900K para o 13900K. Mas a gente teve aumento com isso também de outra coisa bem interessante, sabe o quê? TBP? Não, o MTP. Nossa, quem que é MTBP, TGP, MTP, o que é isso? Bom, a Intel ainda diz ali que o TDP do processador é 125 watts, assim como diz a AMD que é 170 watts, mas na verdade o processador chega a dissipar muito mais calor que isso. Lembrando que o número de TDP não está relacionado diretamente ao consumo, ele está correlacionado, ou seja, ele tem a ver, mas não é exatamente essa a medida do consumo, é de dissipação. Então o TDP de 125 watts não é exatamente realista. A gente está mais para os 240 watts do 12900K e 253 do 13900K, então subiu um pouco mais, assim como o consumo vem, a temperatura vem, já que o TDP tá ligado diretamente aí à dissipação. Mas será que isso pelo menos se transformou em performance? É o que a gente vai descobrir nos comparativos. Eu comparo aqui o Ryzen 9 39... Não é o 3950X, aqui é a caixa. Pô, tá muito feio de caixa aqui, hein? Não tem caixa do 13900K, não tem caixa... Essa aqui eu sei que parece do 13900K, mas não é. Por algum motivo também a Intel mudou, né? Agora a geração anterior era ouro, essa é prata. E a caixa deu uma diminuída também. Se fosse ver em caixa, se bem que a AMD também deu uma... Em relação à caixa. Estamos devagar de caixa, e vocês estão de caixa, né? Se a gente pensar que o caixa vai esvaziando... Conforme mais caro vai ficar. Bom, eu me distraio com facilidade às vezes. Tá difícil para os fabricantes, tá fácil não. Nem caixa não estão podendo mandar mais, né? Pois é. Mas se você quer ver a performance que a gente vai ver, eu fiz um comparativo aqui das 3 plataformas. Pera. Que 3 plataformas você tá pensando? Tá vendo esse carinha aqui? Eu também comparei o Ryzen 7 5800X 3D, que é um processador da geração passada que ainda continua dando trabalho para os processadores da nova geração. Ignora essas caixas aqui, tá? Isso aqui é imagem meramente ilustrativa. Essa aqui é uma reencenação. Lembra do linha direta? É tipo isso. Então, na verdade, eu fiz um comparativo aqui também com o Ryzen 7 5800X 3D, porque ele merece estar nesse comparativo, e também adicionei aqui o i9 12900K e o Ryzen 5 7600X só pra gente ter uma base. Na geração passada, a gente comparou ali numa X570 Aorus Master. Ali ele tá com um ML240L V2 da Cooler Master refrigerando no 5800X 3D e 4 pentes ali de 8 GB 3600 mega transfers por segundo Kingston Fury Renegade. E por armazenamento nós temos 2 TB NVMe PCI Express 4.0 Kingston Fury Renegade. E na fonte nós temos uma V850 Gold V2 da Cooler Master, que é a fonte para todos os setups. Do lado da Intel nós utilizamos uma Z690 Aero-G da Gigabyte, e do lado da AMD nós utilizamos uma B650E Aorus Master de Extreme. Esse é muito importante, uma B650 Extreme. E eu sei que você deve estar perguntando, nossa, mas uma B650 não vai limitar? Não vai limitar em nada a performance. Na verdade, você nem precisa de uma X670 tendo uma poderosa Extreme B650. Você vai limitar só em algumas coisas ali do chipset. Isso não é importante, vocês estão perdendo o foco do vídeo. Para memória nós utilizamos 2 pentes Kingston Fury Renegade, totalizando 32 GB com 6.000 megatransfers por segundo. E para armazenamento nas duas plataformas nós utilizamos também um Kingston Fury Renegade de 2 TB PCI Express 4.0. Para refrigeração, nos dois sistemas a gente utilizou o mesmo water cooler, que é um X360 Water Force da Gigabyte. E a placa de vídeo utilizada para todos os testes foi a RTX 4090 Founders Edition, que não está à venda no Brasil, mas tem um vídeo aqui ensinando a trazer Founders Edition lá de fora. Aproveita e dá uma conferida lá. E é bom lembrar que os testes são em Full HD com uma RTX 4090 justamente para a gente deixar uma margem para o processador brilhar. Então não é uma configuração que você vai encontrar no seu dia a dia, e muito provavelmente essa placa você vai usar para 4K, onde o processador vai fazer menos diferença. Então esse aqui é um teste só para mostrar de fato a performance. Então nós colocamos na mesma condição, e somente o 5800X 3D que a gente não utilizou, né, o mesmo water cooler, porque não precisa para o 5800X 3D. Bom, vocês vão entender em breve. Para os jogos, como sempre, aquele mix de jogos mais novos, jogos mais antigos, porque a gente joga de tudo no PC, não joga só lançamento. Vamos dar uma olhada na performance. Antes de falar de games, a gente vai falar de aplicações profissionais. Afinal,
são processadores que não são exatamente gamers, né? São processadores bem mais caros que a gente costuma usar para outras finalidades, tipo trabalhar. Começando pelo Blender, a performance do 13900K foi surpreendente. Ele chegou com 58 segundos e ele ganhou de lavada. Mentira, ele não ganhou de lavada. Foi só 2 segundos de diferença do 7950X, o que não deixa de ser um resultado surpreendente, mas a gente vai considerar aqui um empate técnico, né? Porque 2 segundos cá entre nós. Mas eles bateram por grande margem, por exemplo, o que vem depois, que é o i9 12900K, que fez em 1 minuto e 23 o mesmo render. Se a gente pegar, por exemplo, o 7600X, que eu coloquei aqui só para referência, a gente tem ali 2 minutos e 33. Mesmo assim, sendo um processador de 6 cores, 12 threads, ele ainda bate o 5800X 3D, que para aplicações profissionais... No Cinebench R20, a gente teve aqui o 13900K fazendo 870 pontos no single. 870. O 7950X ficou ali com 793. Parece até pouco, né? 793. Então vou pegar como referência o 5800X 3D, que fez 580 pontos. Em multi, o 13900K de novo bateu o processador da AMD. Ele fez 15.588 contra 15.114. Ficou bem mais próximo no multithread, mas para referência de novo, o próximo processador é o 12900K, que fez 10.527 pontos. É claro, são mais cores e mais threads dos dois lados, então a diferença há de ser grande mesmo. Então, para aplicação profissional, o 13900K ficou realmente muito próximo do 7950X. Mas chega de aplicação profissional, vamos falar de games. E nos jogos, o 13900K ficou na frente novamente, começando pelo CSGO em 720p, com tudo no mínimo. Nós conseguimos uma... É até engraçado falar. 1001 em FPS de média. 1000 pra mim não dá, mas ele fez 1001, beleza. Aí eu já vou conseguir ser pro player. E ele fez 289 de mínima. Lembrando que esse é um benchmark, então ele varia bastante, é só pra gente ter uma base realmente dos frames da média e da mínima. E o 7600X foi quem ficou em segundo, empatado ali com o 7950X, com média de 940 e mínima de 275, não, 272. Bom, ficou um empate técnico os dois ali. Pra referência, o 12900K ficou com 873 de média e 250 FPS de mínimo, que é completamente jogável. Eu preciso colocar um disclaimer de isso é uma ironia. E o 5800X 3D então piorou, né? 726 FPS de média e 234 de mínima. É por isso que você vai ficar perdendo jogando no 5800X 3D. Eu acho que eu preciso colocar um disclaimer de que isso aqui é ironia. Partindo agora para um jogo AAA, o Control. No Control 5800X 3D quem fica na frente, mas isso por conta das mínimas, porque na média todo mundo entrega a mesma média e acaba meio que limitando, mesmo com a 4090. Pode ser um limite da engine ou pode ser um limite da própria placa, ou de ambos, mas todo mundo consegue entregar a mesma média. E isso é um bom exemplo para jogos que são AAA, onde você tem uma placa de vídeo muito poderosa, onde a sua GPU é o limitador, porque mesmo com 3900K você pode estar rodando de repente em Full HD ou em Quad HD e a sua placa é o limitador. Isso aqui só quer dizer que todos os processadores vão entregar basicamente a mesma média e as mesmas mínimas. Se a gente comparar aqui nas mínimas, foram 9 FPS a menos, né, do 13900K pro 5800X 3D, o que não é muito, mas ainda bota o 5800X 3D na frente, ou seja, ele bota no bolso os processadores da nova geração quando a GPU ou a engine é o limitador. Em Cyberpunk 2077, o 3900K nadou de braçada, 207 FPS de média e 152 FPS de mínima. O 5800X 3D é quem chega depois com 177 de média, mas com 108 de mínima. Ele perde bastante nas mínimas. O 12900K faz uma média de 171, ficando atrás do 5800X 3D, mas ele traz uma mínima bem melhor, 121 FPS. De qualquer forma, todo mundo ficou muito atrás do 13900K, lembrando que esse é um jogo mais exigente, um dos jogos mais novos que a gente tem aqui. Se bem que não é muito novo, né? Já faz tempo que saiu o Cyberpunk. Continua punk rodar ele. Nossa, esqueci um disclaimer no meio que eu preciso lembrar depois, esquece. Partindo agora pra Dirt 5, uma surpresa. O 7600X é quem ficou na frente, com média de 291 e mínima de 225. Isso acontece em alguns jogos, eles não aproveitam bem os cores e threads. Aqui o 7950X veio logo atrás com 289 de média e 228 de mínima, ou seja, praticamente um empate técnico. E o 13900K ficou um pouco atrás, com 282 de média e 223 de mínima. O 5800X 3D fica atrás, mas não tanto, com média de 274 e 220 de mínima. Então aqui dá pra gente ver que os processadores da AMD saíram melhor, mas ainda assim não conseguem abrir tanto assim do 13900K. Por outro lado, o 5800X 3D mesmo ficando atrás ainda traz uma excelente média. Na verdade, todo mundo tá num número meio absurdo aqui, caso você não tenha entendido. Em Far Cry 6, quem se sai bem é o 13900K, fez uma média de 169 e mínima de 126. Muito à frente, por exemplo, do 5800X 3D, que fez média de 155, mas as mínimas são bem ruins, 99. Quer dizer, proporcionalmente ruins, né? 99 ainda é uma boa mínima, mas oscila muito da média para mínima, o que pode ser ali uma instabilidade no seu gameplay. O 12900K traz uma média de 151, a mesma média do 7950X, ou mesmo próximo do 7600X, mas traz uma mínima um pouco melhor, 117 contra 112 do 7950X. Aqui dá pra ver claramente a diferença, né, do 13900K pro 12900K. GTA V é um jogo bem antigo, a engine já tá bem batida, inclusive tem um limite que é ali na casa dos 185 FPS, que praticamente todo mundo bate. Então serve
só para mostrar como é que vai rodar jogos mais antigos e de repente uma estabilidade ou instabilidade nas mínimas. O 13900K bateu todo mundo aqui, mas ficou empatado tecnicamente com o 12900K, ou seja, os dois processadores já chegam no limite da engine. Ainda assim, os dois processadores da Intel ficaram na frente de todos os processadores da AMD nas mínimas, ainda que o 7950X faça a mesma média do 12900K, ele fica atrás, bem atrás nas mínimas, o que significa que você vai ter mais instabilidade. E o 5800X 3D conseguiu ficar mais ou menos com o mesmo desempenho do 7950X nesse jogo, onde o limitador é a própria engine do jogo. O próximo teste é para ver se você vai deixar o like e se inscrever no canal. Clica ali, deixa o like, se inscreve no canal, clica ali no sininho e deixa o seu comentário aí, quem você acha que é uma melhor escolha, se você tivesse dinheiro para comprar. O teste é eu esperar para ver se você vai deixar o like e se inscrever, eu tô testando você. Em God of War, o 13900K fez 267 de média e 172 de mínima, ficando à frente de todos os processadores na média, mas ficando atrás do 5800X 3D nas mínimas. Olha só, um processador da geração passada. Não é tão relevante assim para sua performance, porque você ainda vai ter uma boa performance, mas é uma diferença bem grande das médias para as mínimas, né? E a gente tem o 7950X aqui com média de 249 e mínima de 172. Então aqui, novamente, é só para mostrar realmente a diferença percentual de um processador para o outro em desempenho, mas todos eles entregam performance mais que o suficiente praticamente todos os jogos. Em Red Dead Redemption 2, novamente o 13900K saiu na frente. Ele tirou a coroa ali do 5800X 3D, que tinha uma média de 185 e mínima de 126, a média que ele ainda tem, ele não perdeu a média, mas o 13900K faz uma média de 189 e mínima de 139. Realmente um monstro, principalmente se a gente comparar com o 12900K, que já batia o 7950X nesse jogo. Em The Division 2, o 7600X é quem fica na frente, seguido pelo 5800X 3D, são ali na casa dos 308 a 304 de média, e entre 195 e 202 nesses dois processadores. O 13900K sai bem com média de 289 e mínima de 193, ficando à frente do 7950X e do 12900K. Esse é um jogo que parece que não aproveita muito bem uma quantidade muito grande de cores e threads, como a gente pode ver aqui com o 5800X 3D e com o 7600X. E o Watch Dogs Legion 13900K abre a dianteira com 180 de média e 136 de mínima. E quem chega mais perto é o 12900K, que já tinha 163 de média e 124 de mínima e já batia todo mundo, empatando ali tecnicamente com o 5800X 3D. Nesse jogo, por algum motivo, o 7950X ou 7600X ou mesmo os processadores Ryzen 7000 não vão muito bem. Em World War Z, um jogo que também cospe FPS, rodando em Vulkan, o 13900K fez média de 462 e mínima de 325, batendo todos os demais processadores que ficam mais ou menos na mesma casa de desempenho. Uma grande evolução se a gente comparar, por exemplo, com o 12900K, que fez média de 396 e mínima de 298, usando a mesma arquitetura, mas com uma quantidade de cores e threads menores. Na média total dos 11 jogos testados aqui, o 13900K ficou na frente com média de 316 e mínima de 186, enquanto o 7950X com a média de 294 e mínima de 172. Aqui é só pra gente ter uma noção realmente, né, da diferença percentual. Ficou ali na casa dos 8% mais ou menos a diferença entre eles. E se a gente extrair, por exemplo, o CSGO, que tem uma média de FPS ridiculamente, absurdamente alta, a gente tem um resultado mais interessante, porque quem aparece aqui é o 5800X 3D, que, como eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, tem os comparativos aqui do 5800X 3D com outros processadores, ele parece uma alternativa muito mais custo-benefício do que os Ryzen 7000 se o seu objetivo é jogos, menos o CSGO. Lá ele não é muito custo-benefício. Mas ele fica bem próximo do 13900K, custando bem menos. Por outro lado, o 13900K bate não só o 12900K, mas bate o 7950X, também custando menos do que o 7950X. Ele faz ali uma média de 247, mínima de 176, por volta dos 8% que ele já tinha do 7950X. Mas se a gente tirar o CSGO, o 5800X 3D decola e fica ali uns 5% só atrás do 13900K. Um resultado surpreendente, mas é bom a gente considerar que tem aquelas questões de estar limitado por engine, estar limitado por GPU. Quando não tem isso, a diferença é bem grande. Mas como é que fica a temperatura e o consumo disso aí, Robson? Bom, aqui nós chegamos num assunto bem interessante, porque aqui todo mundo é meio esquentadinho, porém o 13900K ele é realmente esquentado. Por exemplo, em Cyberpunk 2077, que é uma situação mais comum em jogos, o que você vai encontrar aí na sua casa. Não tô falando de estresse nem nada, você pode acabar se estressando com a temperatura. Mas o 13900K faz aqui uns 86 graus de pico, ou seja, o máximo que ele bateu nos testes foi 86 graus. Se a gente comparar, por exemplo, com o 7950X em jogos, ele chega só a 67 graus e o 12900K só a 59. Então, assim, o custo de dissipação térmica foi muito grande para chegar nesses clocks mais altos e uma quantidade de cores e threads maiores. E isso porque a gente está falando de um water cooler de 360 milímetros. Então, se a sua pergunta é qual cooler ou water cooler eu uso no 13900K ou no 7950X, é o melhor disponível, o melhor que você tiver. É importante a gente observar que isso acontece porque a Intel meio que tirou a trava dos processadores. Então, o 13900K ele vai buscar o máximo de performance possível para aquela aplicação, sem se preocupar muito com os limites térmicos. Isso porque ele vai chegar lá
lá no seu limite térmico e depois ele vai diminuir a temperatura para manter, né? Na verdade ele vai diminuir o clock, vai diminuir a performance para manter essa temperatura máxima, ele não vai exceder. Então ele vai dar um thermal throttling, mas algo programado, assim como acontece, por exemplo, com o Ryzen 9 7950X, onde ele chega ali nos 95 graus e depois começa a diminuir a performance para manter. Mas até lá eles vão trabalhar no máximo possível, ou seja, eles vão extrair tudo que o seu cooler ou seu water cooler tiver para oferecer e a temperatura vai elevar bastante, mesmo em jogos. E isso também custa em consumo, né? Aqui o consumo total do sistema bateu um pico de 620 watts com a RTX 4090 Founders Edition que a gente usou aqui. Isso aqui no Cyberpunk 2077, numa situação de jogo, tá? O 7950X, por sua vez, foi o segundo processador que mais consumiu, ficou ali na casa dos 530, o pico máximo de consumo do sistema como um todo. Pegando uma situação um pouco diferente aqui, o Cinebench, nós temos o teste em single e aqui o 7950X é quem bateu um pico máximo de 160 watts. Lembrando que esse é um teste que não usa GPU, usa só o CPU e só o single. E aqui ele acabou consumindo mais do que o 13900K, o que é surpreendente ou nem tanto, levando em consideração que ele atinge um clock mais alto. Se a gente passar para o teste em multi, aí a situação se inverte. Mesmo com a quantidade de threads iguais, o 13900K bate ali 490 watts de pico, enquanto que o 7950X bateu 380, são 110 watts a mais. Em relação à temperatura, se a gente pegar por uma aplicação profissional, vai acontecer o que eu falei para vocês. 7950X vai pegar ali um pico na casa dos 92 graus, enquanto o 13900K vai pegar ali na casa dos 100 graus. Isso vai acontecer porque os processadores de ambas as fabricantes vão chegar no máximo, no pico da sua performance, extrair o máximo possível, liberar todos os limites e quando atingir esse limite de temperatura, aí sim ele vai estabilizar e começar a diminuir os clocks e o consumo até ele conseguir manter essa temperatura máxima estipulada pelo fabricante. No caso da Intel 100 graus, no caso da AMD na casa dos 95 graus ou 93 graus. Que foi mais ou menos o que a gente encontrou por aqui. E no Blender, que também é uma aplicação profissional que vai usar praticamente tudo que você tiver ali de cores e threads, a gente tem aqui um consumo máximo do sistema na casa dos 505 watts com o 13900K, enquanto que o 7950X fez ali na casa dos 370. É o famoso cavalo anda, cavalo bebe. Então a resposta para a pergunta é muito óbvia, né? O 13900K é o cara. Ele conseguiu bater o 12900K com uma grande evolução, isso pela quantidade de cores e threads e pelas demais evoluções que a Intel trouxe mais cache, trouxe mais clock e a gente teve uma clara evolução do 12900K para o 13900K. Eles conseguiram no mesmo pacote colocar mais, ter mais cores e mais threads, o que colocou ele próximo do Ryzen 9 7950X, o que é uma excelente notícia para nós, afinal o 13900K custa mais barato. E pior para AMD, o 13900K não só custa mais barato, como ele também tem a possibilidade de você montar numa plataforma da geração anterior ou do 12900K, por exemplo, uma Z690 é compatível com o 13900K e você não vai perder performance. Você ainda pode montar em memórias DDR4. Para jogos é bem difícil você encontrar uma situação que você vai perder performance, que também vai ser bem difícil você conseguir extrair essa performance. A gente está falando de uma RTX 4090 para Full HD. A não ser que você vá fazer uma combinação parecida, é pouco provável que você vá conseguir extrair tudo isso de performance. Isso para qualquer um dos processadores, né? Se você tiver uma performance limitada para jogos, é bem mais interessante se pegar um 13600K ou um 13700K, ou mesmo um 12900K, um 12700K da geração passada, um 5800X 3D ou mesmo um 7600X como vocês viram aqui. A evolução dos processadores acabou criando essa situação onde praticamente todos eles são muito bons para jogos. Uns são melhores do que os outros, é verdade, tipo o 3900K é melhor do que todo mundo em praticamente todos os testes, com algumas exceções, mas ele também custa mais caro e talvez você nem precise disso, porque você talvez assim, tô pensando aqui, né? Pode ser que eu esteja viajando, mas você não tem uma 4090 para rodar jogos em Full HD, e aí você não precisa disso. Ou mesmo para 4K, aí que você vai estar limitado pela GPU. A surpresa para mim mesmo foi em aplicações profissionais, como a Intel conseguiu evoluir de quem ficava sempre atrás nos comparativos para quem agora tá, no mínimo, empatado com o 7950X. Crédito para a AMD que continua mesmo utilizando ali só os Performance Cores, ou só os cores tradicionais, ainda consegue brigar de igual com a Intel. Mesmo ficando atrás em jogos, não é uma diferença muito grande, na casa dos 5 ou 8% dependendo da situação, em algumas outras é bem maior, né? Aquilo é a média. Em alguns jogos ele vai ficar bem mais atrás, em outros ele vai ficar bem próximo, talvez até ficar à frente. Então vai depender muito de quais jogos você escolhe. Para quem trabalha, o 13900K parece uma melhor alternativa justamente por custar mais barato, mas tem um pequeno detalhe: consumo e temperatura. Se isso é um problema para você, é melhor você ir com o 7950X. Não é como se o 7950X não fosse atingir ali também os 95 graus em algum momento,
mas o 13900K vai consumir mais. É como eu disse, se você precisa de mais performance, o 13900K vai trazer mais, mas ele vai cobrar um pouco mais por isso. Aí você vai precisar fazer o cálculo se esse a mais que ele cobra vai compensar para você. Em algum momento a gente vai ter essa performance nos PCs de entrada também. A tendência é que esses processadores vão descendo de categoria. Hoje um 12900K é praticamente um 13700K, o 12700K é praticamente um 13600K e por aí vai. E em algum momento a AMD vai ter que fazer alguma coisa a respeito dos efficiency cores, porque a Intel tirou muita diferença das gerações, por exemplo, da 10ª geração para a 13ª geração. Uma diferença muito grande. Se compensa ou não comprar um processador desse? Para a grande maioria das pessoas, a resposta é obviamente que não. Se você vai só jogar, não compensa. Você pode conseguir a mesma performance com 13600K ou com 7600X. Agora, se você quer extrair o máximo de performance, quer ter o melhor processador para jogos disponível no momento, que traga o máximo de FPS, não importa o consumo, não importa a temperatura, não importa o preço, é o 13900K. Ainda vai custar menos do que o 7950X.